Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. No dia 8 de novembro, os americanos irão às urnas para escolher o novo presidente dos Estados Unidos. Quem se tornará a pessoa mais importante e mais poderosa do mundo? Qual o perfil dos candidatos que estão na corrida presidencial, Hillary Clinton e Donald Trump? E por que a eleição dos Estados Unidos é tão importante para todo mundo? Porque esse foco nas eleições dos Estados Unidos. Na segunda-feira, o Centro Acadêmico do Curso de Relações Internacionais da Univale promoverá um debate aí sobre as eleições americanas, que interessam bastante também a diplomacia. Aqui no estúdio, eu vou conversar com o professor Walter Barbieri Júnior, professor do curso de Relações Internacionais da Univale, que também está à frente desse debate da segunda-feira. Obrigado, professor, pela sua presença aqui, professor. Bom, professor, acabaram as eleições municipais no Brasil e agora temos outro foco, que são as eleições nos Estados Unidos, né? Por que o mundo todo se volta para essa eleição? É uma das eleições mais importantes do mundo, que também dita aí as normas econômicas e de segurança do planeta, professor? Bom, olá, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando junto à TV Univale, né? Eu entendo que chama a atenção do mundo, os Estados Unidos. Primeiro, a gente tem que falar o que representa os Estados Unidos para o mundo. Os Estados Unidos representam o principal país do mundo em termos de manutenção de ordem internacional, desde do pós-Primeira Guerra Mundial e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 45. Foi o país que lidera a formação de uma governança global, a liderança na ONU, e há uma responsabilidade muito grande por parte dos Estados Unidos, do ponto de vista político, econômico e também militar, da estabilidade do planeta. Então, qualquer movimento político que aconteça nos Estados Unidos, é natural que haja um reflexo em todo o sistema internacional. Então, passa por esse tamanho de escopo que os Estados Unidos têm para o mundo. O segundo motivo que chama tanto a atenção do mundo é que essa é uma eleição sui generis, é uma eleição diferente. A gente tem uma candidatura do Donald Trump, que é um candidato quase apartidário, ligado ao Partido Republicano, que é um partido muito tradicional dos Estados Unidos, junto àquela polarização política que há nos Estados Unidos, do Partido Democrata e do Partido Republicano, aonde o Donald Trump ele se destaca por ter uma série, digamos assim, de apoio junto a uma camada da população americana, porém, grande parte do staff do Partido Republicano, figuras tradicionais do Partido Republicano norte-americano, em regiões onde o Partido Republicano historicamente vence as eleições com certa tranquilidade, como por exemplo o estado do Texas, hoje já se discute um apoio à candidatura da Hillary Clinton, né? Então há um impacto muito grande, até uma certa surpresa do mundo com relação ao sucesso eleitoral do Donald Trump, né? Provavelmente as pesquisas indicam para uma vitória da Hillary Clinton, porém chama a atenção que o Donald Trump tem um apoio por volta de 35% da população do país mais importante do mundo, né, que representa aí os Estados Unidos. Na última pesquisa, né, ela estava com 12 pontos de vantagem, né, professor? Essa experiência política dela é determinante também, professor? Ou tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, a urna é uma caixinha de surpresas? Não, qualquer eleição no mundo, ela traz, digamos assim, efeito surpresa. Embora, se a gente pegar dentro desse cenário, desse ano, de julho a setembro aproximadamente, havia uma vantagem do Donald Trump nas pesquisas. De setembro para cá, havia até uma preocupação do staff do Partido Democrata, que é o partido da Hillary Clinton, do desempenho dela com relação aos 3 debates que foram feitos, né? E digamos assim, para a alegria do Partido Democrata e para grande parte de uma população americana e até do mundo que defende uma maior estabilidade política e torce para a candidatura da Hillary Clinton, a Hillary Clinton foi muito bem
nos 3 debates, né? Em pesquisas que foram feitas após a realização dos 3 debates, em vários canais de pesquisa, a Hillary Clinton sempre levou a vantagem. Então, isso explica essa tendência de curva de crescimento do voto dela, né? Se a gente pensar em setembro, havia uma leve liderança do Donald Trump e hoje ela abre 12 pontos. Mas eleição é um negócio complicado, né? Então, um evento que possa acontecer, uma tragédia, algum tipo de um atentado terrorista pode comprometer o resultado da eleição, né? Na medida em que o Donald Trump representa setores mais conservadores, políticos nos Estados Unidos, mais agressivos, digamos assim, de política externa, um evento de violência influencia certamente o rumo das eleições, né? Mas, né, a curva, como a curva está positiva em relação a Hillary Clinton no último mês, muito provavelmente ela vai sair vitoriosa e aí, a minha opinião pessoal, eu entendo que isso vai ser melhor para o mundo, a vitória da Hillary Clinton para o Brasil. Ela é uma pessoa mais preparada, eu entendo assim. Há uma relação diplomática mais forte com o Brasil, né? Porque esse discurso do Donald Trump também de combater a imigração, construir um muro dividindo os Estados Unidos do México, isso prejudica bastante ele também, né, professor? O Donald Trump é um fenômeno novo que a gente está enxergando aí, que de alguma maneira o Brexit foi o plebiscito na Europa, onde aproximadamente alguns meses atrás o Reino Unido saiu da União Europeia, mostra e o Donald Trump pode ser um farol negativo nesse sentido do processo de globalização, porque ele defende ideias isolacionistas no mundo, né? Quer dizer, há um fenômeno aí, né? Uma supremacia na realidade, né, professor? Há uma tendência, espero que não seja uma tendência para ficar, mas uma tendência conjuntural de curto espaço, de algumas lideranças, e o Donald Trump está envolvido nesse processo, de uma desglobalização. O sistema capitalista internacional é inerente dele, o processo de internacionalização, isso é algo muito positivo. Pós 2000 a gente tem um enriquecimento de países emergentes. O Brasil ele surfou nessa esteira de crescimento, né, na primeira década. A Índia, a China, a África, a América Latina, aonde essa mundialização do capital ela trouxe a possibilidade, digamos assim, de investimentos estrangeiros para outros países. Só que por outro lado, a gente tem dentro desse processo de globalização a internacionalização das empresas norte-americanas. É aí que está, digamos assim, a bandeira onde o Donald Trump ele consegue eleitores. Por quê? O que acontece? Na medida em que o capitalismo ele se internacionaliza, grande parte das empresas no mundo hoje, norte-americanas não é diferente, afinal de contas as principais empresas multinacionais do mundo são norte-americanas. Quem inventou as empresas multinacionais do mundo foram os Estados Unidos, com enorme competitividade, eficiência e tudo mais. Essas empresas foram produzidas em grande parte na Ásia. Principalmente na China. Então, a gente pega uma fala do Donald Trump, por exemplo, ele fala que, caso ele eleito, ele vai trazer a Apple para fabricar nos Estados Unidos, para gerar emprego para os Estados Unidos. Isso é um negócio muito complicado, eu diria que até irrealista, na medida em que as empresas elas buscam o menor custo de produção. Né? E os Estados Unidos, não significa que o fato da empresa norte-americana estar produzindo na Ásia, que o americano deixa de ganhar dinheiro. Porque ganha com a venda também. Ganha com a venda, ganha com a criação. Então, o que acontece? Há uma dinâmica de uma integração internacional que a globalização produziu, e na medida em que a gente vê candidatos ou movimentos, como foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e o Donald Trump de um discurso isolacionista, prometendo para a população que vai trazer de volta as empresas para os Estados Unidos, isso é um processo que atrapalha o volume do comércio internacional, atrapalha o Brasil, né? A discussão, essa fala veio, tá amarrada aí, como é que isso impacta o Brasil, né? A gente pega o Donald Trump, ele questiona o NAFTA. O NAFTA é um acordo de integração comercial que nasceu dos anos 90 no governo do Bill Clinton, o marido da Hillary Clinton, naquele momento de uma liberalização comercial ali de Canadá, México e Estados Unidos. Isso foi bom para os Estados Unidos, porque dinamizou o comércio, foi bom para o Canadá, muito bom para o México também. E aí, quando ele fala de que ele vai construir, por exemplo, né, um muro
Ele fala, inclusive, em acabar com o NAFTA, né? Na medida que ele fala em construir um muro para separar México e Estados Unidos, isso tem impacto não apenas do ponto de vista político, né, cultural, social, que é uma coisa que está amarrado ali à cultura norte-americana com o latino. Hoje nós temos 40 milhões de latino-americanos vivendo nos Estados Unidos, né? Então, o hispânico, como eles chamam, os latino-americanos, eles têm um papel importante na geração de riqueza dos Estados Unidos, né? Então, na medida em que ele fala dele, que ele pretende estabelecer 35% de imposto protecionista para o mercado, para produtos mexicanos para entrar nos Estados Unidos e 45% de imposto para produtos que são feitos na China para entrar nos Estados Unidos, segundo o levantamento, isso impacta no orçamento americano uma perda de 400 bilhões de dólares. Então, é um discurso, digamos assim, que vai contra a maré. A fuga de capital não é um exercício interessante para os Estados Unidos. De forma alguma, os Estados Unidos tem uma liderança internacional, né? A grande parte da força política dos Estados Unidos passa pelas empresas, né? Então um discurso isolacionista, protecionista, é um discurso prejudicial aos Estados Unidos e ao mundo. Diferente dessa postura protecionista, isolacionista do Trump, a gente tem a Hillary Clinton, que ela abre uma janela, né, de um diálogo internacional. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor. Vamos saber como é que vai ser a dinâmica desse debate, onde os alunos do curso de Relações Internacionais vão se integrar mais e saber aí, toda essa questão das eleições americanas, que vai fazer parte depois da vida profissional deles também, vai influenciar na vida profissional desses alunos. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Nosso assunto hoje é eleições nos Estados Unidos. Na segunda-feira, o o curso de Relações Internacionais da Univale vai promover aí um debate sobre as eleições americanas. É o Centro Acadêmico de Relações Internacionais que vai promover esse debate, onde os alunos vão participar de toda essa dinâmica das eleições americanas, da influência dessas eleições no mundo, inclusive no Brasil. Eu converso aqui no estúdio com o professor Walter Barbieri Júnior, que é o professor do curso de Relações Internacionais. Professor, o senhor falou no intervalo um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre o debate que vai acontecer na segunda-feira, da dinâmica da votação nos Estados Unidos. É uma dinâmica diferente do Brasil, professor? Sem dúvida, e isso é algo relevante da gente colocar, que diferentemente das eleições brasileiras, onde o voto é direto, o eleitor vai no dia da eleição, ele vota para o candidato X ou Y. Nos Estados Unidos, a eleição ela é indireta. De que forma? Primeiro, que o voto ele não é obrigatório, né? Diferente do Brasil. Segundo, que o voto é um dia de semana, né? Terceiro, que quando ele vota para delegados. Então, no total, nós temos nos Estados Unidos ali 538 delegados e os eleitores eles votam para os delegados. E o candidato que obtiver a maioria dos votos, 51%, né, mais de 50% do estado, ele leva 100% dos votos dos delegados. Então nós temos alguns estados, como por exemplo o estado da Califórnia, que é um estado muito populoso, o critério é a quantidade de pessoas. Há uma quantidade de delegados no estado da Califórnia, 55 votos, 55 delegados. Então é fundamental para a decisão da eleição a vitória desses grandes estados. O estado da Flórida, quase 30 delegados, Nova York, idem. Mas há estados, por exemplo, no meio oeste americano, em que o vitorioso nesse estado vai levar para casa 3, 4 votos, né? Quer dizer, uma distância muito grande. Isso é uma dificuldade para o Donald Trump. Por quê? Porque como o eleitor típico do Donald Trump é um eleitor de classe média baixa, principalmente aquele tradicional americano, que não foi beneficiado diretamente pelo processo de globalização, ele se encontra principalmente no interior dos Estados Unidos, são estados menos populosos. Ao contrário, a Hillary Clinton, por ela ter uma bandeira mais internacional,
contrário do isolacionismo do Donald Trump, ela acaba tendo, digamos assim, um eco maior político nesses estados mais populosos, estados mais internacionalizados, grandes centros, como você colocou. Então, o que acontece? A vantagem, esse tipo de sistema eleitoral vai prejudicar o Donald Trump. E já houve casos na história americana em que um presidente ele tinha a maioria dos votos nas pesquisas, ele até venceu a quantidade de votos, mas como o sistema dá a vitória via delegados, ele perdeu a eleição. O caso que eu estou citando é do Al Gore. No ano 2000 ele concorreu com o George W. Bush. O Al Gore, no ano 2000, ele teve mais votos do que o George Bush, porém ele não foi eleito. Por que não foi eleito? Porque pelo sistema de delegados, o George W. Bush acabou sendo eleito. Houve, inclusive, até um debate muito grande com relação ao último estado da contagem dos votos da Flórida e, no final, o George W. Bush acabou sendo eleito. Isso é uma dificuldade, então, que vai definir a eleição e certamente favorece a Hillary Clinton. Como sempre, a matemática daqui e de lá é um pouco complicada, né, professor? Exatamente. Professor, como é que vai ser esse debate na segunda-feira entre os alunos? Eu sei que, realmente, esse é um momento que de estudo, né, de que os alunos precisam ter essa percepção também da importância dessa eleição para o mundo, para a diplomacia. Como é que vai ser esse debate, professor? Então, a iniciativa do debate partiu do centro acadêmico dos nossos alunos, nossos acadêmicos. Eu vou participar juntamente com o professor Paulo Ferreira. A dinâmica do debate é estabelecida pelos acadêmicos, no qual vai ter uma fala inicial, né, de cada professor, por volta de 30 minutos, e aí a gente quer dedicar grande parte do nosso tempo de debate justamente na fala dos alunos, né, nas perguntas, colocações dos alunos. Né. Fico feliz que demonstra uma maturidade dos nossos acadêmicos, né, em propor essa pauta, em entender a relevância do tema. Despertar então, mesmo. Né? Isso é gratificante, falando agora como professor, né? Todo professor tem essa paixão e a maior, digamos assim, o grande mérito do professor é quando a gente vê o despertar do interesse, né, o amadurecimento por parte do acadêmico. E o aprendizado nesses debates é interessante também para a vida acadêmica deles e profissional depois, né, Sem professor? dúvida, porque é uma troca que a gente faz ali, né? A chance deles conversarem entre eles, ter o canal aberto com os professores ali, né? Então, o levantamento do tema, o calor do debate, forma, né, uma capacidade crítica por parte do aluno. Essa conversa que nós tivemos aqui a respeito, né, dessa dinâmica da internacionalização, fundamental, né, para o acadêmico, né, para o profissional do século XXI. Né? Então, isso ajuda a qualificar certamente os nossos acadêmicos e o curso, a todos ali. Legal. Professor, falando ainda nas relações diplomáticas, né, como que Brasília, né, deve se relacionar aí com a nova administração em Washington, independente do resultado? Então, a vitória do Donald Trump, que é menos provável, ela vai trazer algumas interrogações aí, porque ele tem uma pauta mais isolacionista, de desglobalização, como eu citei. Porém, o fato de ter um sistema democrático consolidado nos Estados Unidos, onde o Congresso cria limites, digamos assim, para o presidente, isso é um dado muito positivo. Então, aquelas avalanches, né, provocativas do Donald Trump vai encontrar um freio ali. Mas, certamente, para o Itamaraty, uma relação melhor para o Brasil é a vitória da Hillary Clinton. Né? Porque a Hillary Clinton ela conhece a América Latina muito bem, né? O passado dela, o histórico dela, a vida política dela, é de militância com relação, né, à ajuda aí de mulheres, crianças. Ela conhece os nossos problemas sociais. O Hillary Clinton é uma pessoa muito bem conectada com a realidade brasileira, tem boas relações aqui. Então eu entendo que é mais confortável para o Itamaraty, né, para o Brasil, não só para o Brasil, mas como para o mundo, a vitória da Hillary Clinton. Agora, ele fala, Donald Trump, em que não irá aceitar, né, a derrota, só vai aceitar o resultado da eleição se ele for vitorioso. Ele tem esse poder? Quem pode colocar um freio no presidente, como você falou, é o Senado dos Estados Unidos?
Então, caso eleito, é o Congresso Nacional, que é composto né, pela Câmara de Deputados e Senado aí. Assim como o Brasil, né? Mas assim como o Brasil. É o mesmo sistema. Assim como o Brasil, é o mesmo sistema. Mas assim, a questão do Donald Trump, essas falas que ele faz, eu não vou aceitar o resultado, vai muito do perfil midiático dele. Uma comparação, enquanto a Hillary Clinton tem uma história de militância em movimentos sociais, de mulheres e crianças, entende a bandeira, e começou a se interessar por política a partir dos direitos civis dos negros, Martin Luther King, 68, na universidade ali. A gente tem o Donald Trump, que é um perfil de uma elite americana, de um milionário, que começou com um negócio a partir de $1 milhão doado pelo pai dele e que fez um sucesso em cima de reality show. Então ele sabe usar muito bem, digamos assim, a mídia. Então quando ele dá esses discursos bombásticos, muito provavelmente faz parte do repertório para chamar atenção e ganhar votos com isso. Né? Então, se a gente passar o leque de desastres de fala, ele joga no politicamente incorreto. E esse politicamente incorreto, ele ganha de 70% a 80% do espaço da mídia nas eleições presidenciais. Talvez, se ele fosse um candidato do politicamente correto, como a Hillary Clinton tem muito mais conteúdo com ele, ficaria mais complicado para ele, né? Então, e ele sabe usar muito bem esse espaço, né? Esse espaço da mídia, da fala. Por isso que havia um grande temor por parte do staff da Hillary Clinton com relação ao desempenho dos debates, né? Porque ele sabe usar muito bem a câmera, né? Bom, professor, nesse período né, de indecisão ainda, né? É claro, ela já tem algumas vantagens, mas nesse período de indecisão, como é que fica a economia? A eleição dos Estados Unidos influencia muito, assim como no Brasil, que um escândalo político derruba a bolsa ou pode aumentar a bolsa. Como é que é isso em escala mundial? Quando a gente analisa a economia do governo Obama, esses últimos 8 anos, é um cenário de recuperação econômica. É um cenário de 2% de crescimento em média. O desemprego, quando o Obama assume, era de 10%, hoje é de 5%. Então, isso gera uma certa estabilidade política. E o mercado, a leitura do mercado, é de que há uma provável vitória da Hillary Clinton, o que traz uma certa tranquilidade. Se as pesquisas apontassem algo diferente na contramão, uma vitória do Trump, aí sim, provavelmente, é evidente, as empresas multinacionais, que são empresas norte-americanas, que vendem ações na Bolsa de Wall Street, certamente nós teríamos problemas ali. Mas como o cenário aparentemente é de uma estabilidade, uma vitória para Hillary Clinton, o mercado financeiro tende a não provocar grande... não tende a ter um movimento volúvel, não. Tá certo, professor. Queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito bom. Agradeço a oportunidade, agradeço aqui a TV Univale. Obrigado. E o evento aí, o debate vai ser na segunda-feira, né? Exato, dia 31. Dia 31. Aqui no Bloco de Direito, é isso? Exato, perfeito. Então, quem quiser conhecer um pouquinho também por favor, da economia mundial, dos problemas mundiais, né, professor? É claro, é isso mesmo. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana. E até lá.